Graças e paz, irmãos. Amém. Mais uma vez, uma enorme honra estar aqui nessa função, terminando esse final de semana com vocês. E não se esqueçam que em situações como essa a gente recebe mais do que dá. Então, estar com vocês é um tempo que, sem dúvida, enriqueceu muito a minha vida. Eu gostaria de convidar você para que façamos a leitura bíblica. Quem não esteve aqui nem hoje pela manhã e nem ontem, levante a mão. Alguns. Eu sou o pastor Tiago, eu sirvo a Igreja Batista Hortência em Maringá há 6 anos. Ali está minha esposa Juliana e meu filho Natan está aqui dormindo, nos apoiando. Eu quero dizer a você que não pôde estar hoje pela manhã e nem ontem, que Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida e Deus tem levantado um tempo novo sobre este lugar, e a minha oração é para que você absorva tudo aquilo que Deus já tem reservado para os irmãos, para esse tempo. Vamos então ler o texto sagrado que está em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 1. Nós leremos até o versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão NVT. Vamos lá, diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, diga primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um filho da paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. Amém? Amém? O equilíbrio da nossa vida tem a ver com o propósito que Deus tem para nós. Você não poderá encontrar o eixo central, o equilíbrio pleno da sua vida se você rejeitar o propósito do Criador. A nossa vida tem a ver com o planejamento de Deus. Deus nos criou. Não fomos jogados na existência para uma existência fortuita, sem significado e sem sentido. Fomos colocados caprichosamente por Deus para um propósito específico. Propósito esse que só pode começar a acontecer em nossa vida a partir do novo nascimento. Conhecemos basicamente que um dia o efeito do pecado contaminou a nossa vida. Nascemos num estado de rebelião contra Deus.
Nascemos com os ouvidos obstruídos quanto à voz de Deus. Nascemos com os olhos cegos. Nascemos, segundo a palavra do apóstolo Paulo, mortos. Nascemos em estado de luto. Mas, segundo a palavra, entendemos que Jesus Cristo, através do sacrifício na cruz do Calvário, nos dá a condição do novo nascimento. E a partir da experiência do novo nascimento, que tem a ver com uma entrega absoluta em reconhecimento de quem é Jesus, nós podemos começar a vislumbrar e a experimentar o propósito eterno de Deus. Há um propósito destinado a cada habitante do mundo. Ainda que esse habitante esteja numa vida difícil, ainda que esse habitante viva sozinho, num lugar abandonado, sem prestígio, sem respeito, sem reconhecimento, ainda assim, essa pessoa tem a atenção de Deus e uma vida específica, um propósito peculiar, personalizado para ela. Você tem a atenção de Deus. Você tem um propósito muito próprio no coração de Deus para viver. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Vamos então pegar nas mãos uns dos outros agora e vamos andar nessa direção. Vamos pensar a respeito do propósito que Deus tem para nós a partir do novo nascimento. Se você não consegue perceber isso, eu convido você a entregar o seu coração a Jesus nessa noite. Dizendo, Senhor, na verdade, então, eu nasci num estado de morte. Na verdade, então, Senhor, eu tenho trabalhado, tenho caminhado, tenho construído muitas coisas nesse mundo, mas todas elas aspiram e respiram morte. Então eu abro meu coração para o Senhor e peço para que o Senhor passe a viver em mim. Porque existe um propósito do Senhor que precisa ser experimentado por mim. E não temos mais tempo a perder. Mediante a essa consciência de que Deus tem um propósito para nós, eu quero então conversar com você alguns minutos sobre esse propósito. E eu queria que você apertasse agora o gravador do teu coração e gravasse cada palavra que o Espírito Santo vai nos trazer por meio da Sagrada Escritura. Que você perceba que o equilíbrio da sua vida tem a ver com esse propósito. Foi Deus que criou você. E é dele que vem o propósito exato, abundante, satisfatório para você nesse mundo. É dele. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da vida. Mas se você não passar pelo novo nascimento e experimentar o propósito de Deus em todas as áreas da sua vida, você então viverá infeliz. E não haverá prazer, realização, sucesso, notoriedade, reconhecimento desse mundo que vai fazer você infeliz. E nós não estamos ameaçando você. Nós estamos apenas aqui reconhecendo que de fato é. O homem sem Deus, ele não pode ser feliz. A vida está em Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus, nós estamos perdidos, mortos e infelizes numa mentira profunda. Vamos então pensar a respeito do propósito de Deus que traz salvação e equilíbrio para a nossa vida em todas as áreas. Jesus estabeleceu o seu reinado através de um grupo apostólico. Jesus, quando abdicou-se de sua glória, veio ao mundo em forma de homem. Depois de aproximadamente 30 anos vivendo em Nazaré, foi para Cafarnaum começar o seu ministério. Até os 30 anos Jesus viveu no anonimato, ninguém conhecia quem era Jesus. Morava num lugar ermo, sem reconhecimento, era uma aldeia pobre, não tinha uma boa localização, ninguém passava muito por Nazaré. Além disso, Jesus era filho de um simples homem, José, o carpinteiro. Jesus cresceu sem nenhum tipo de reconhecimento. Aos 30 anos ele começou então a construir o seu ministério. E foi até João, foi batizado, e a partir disso ele começou a formar um grupo.
Ele poderia ter construído o seu ministério sozinho, ele poderia ter feito carreira solo, mas Jesus não quis isso. Ele fez questão de montar uma equipe, um grupo de trabalho. Depois de identificar alguns homens, aproximadamente, ou exatamente 12 homens, ele começou então a construir esse trabalho coletivo. Onde Jesus estava, e estavam com ele, aqueles 12 homens imperfeitos. Aqueles 12 homens que não entendiam direito o que estava acontecendo, mas disseram sim para Jesus. Lemos um texto em que Jesus descreve a missão desses homens. Jesus apresenta aqui um manual de trabalho. Jesus descreve a cartilha de comportamento, o mapa, a rota do propósito. Esse manual não foi exclusivamente feito para aqueles 12 homens. Afinal de contas, depois de alguns anos, nasceria um grupo maior. Pelo poder do Espírito Santo, a igreja nasceria futuramente. E essa igreja deveria, assim como esse grupo maior de aproximadamente 70 homens, viver a partir desse modelo, desse padrão, desse manual. Jesus começa o seu ministério, forma uma equipe, e essa equipe se torna maior, e todos os passos de Jesus com essa equipe deveriam ser determinados por esse modelo de comportamento. Numa oportunidade como essa, onde nós temos tido a reflexão a respeito do nosso propósito, das nossas possibilidades ministeriais, nós precisamos olhar para o centro do propósito de Deus a partir desse texto de Lucas 10. E eu queria perguntar a você: você se sente alguém que foi comissionado por Jesus, assim como aqueles 12 homens foram? Eu queria perguntar a você: você se sente comissionado por Jesus, assim como aqueles 70 homens foram? Eu queria perguntar a você: você se sente parte da igreja que nasceu após 50 dias da Páscoa, ali em Jerusalém, com aproximadamente 120 homens, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele grupo e começou a partir desse movimento escrever uma história? Você se sente parte da igreja? Se você se sente, eu gostaria que você dissesse um amém aí. Amém. Amém. Você se sente então? Se você se sente parte desse grupo que Jesus formou lá há tantos anos atrás, e que foi crescendo, e que foi crescendo, e que foi crescendo, e a despeito de tantos ataques à igreja, e a despeito das alterações sociais, culturais, apesar de tudo, esse grupo continua vindo, e ele vem andando, e ele vem construindo uma história no mundo. E aí você hoje está enxertado, fazendo parte direta desse grupo. Se você se sente um participante da comissão que Jesus começou a construir lá atrás, se você se vê como alguém que está presente na equipe de Jesus, então há uma palavra para você. Amém. Então existe um manual para a sua vida. Então você não deve viver a sua vida de acordo com as suas convicções rasas. Você precisa olhar com sinceridade, honestidade, profundidade para aquilo que Jesus estabeleceu para você. Se você tem a ver com o grupo de Jesus, que é o grupo da vida, da verdade e do caminho, se você tem a ver com o grupo que foi redimido pelo sangue de Jesus e por isso vai viver com ele por toda a eternidade, se você tem a ver com os bem-aventurados, se você tem a ver com o sacerdócio real, com a igreja santa, com a noiva de Jesus, com aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, se você tem a ver com as ovelhas que são pastoreadas por Jesus, se você tem a ver com o grupo salvo pela graça, então você precisa ouvir a respeito daquilo que deve determinar a sua vida. E o que deve determinar a sua vida está descrito nesse texto. Um dia você disse sim para a convocação de Jesus. Um dia você
aceitou o propósito que Ele reservou para você desde a eternidade. Não há tempo para brincarmos. Não há tempo para perdermos. E como igreja comissionada por Jesus, nós devemos considerar algumas coisas. A primeira delas é que quando a gente aceita o chamado de Jesus, quando nós temos uma experiência pessoal, inquestionável com Jesus, existe a necessidade de começarmos a viver neste mundo, cumprindo a sua suprema vontade. E em primeiro lugar, eu quero afirmar a você, segundo o texto que nós lemos, que a primeira coisa que nós temos que aprender é que os comissionados, eles sempre chegarão antes de Jesus aos lugares em que Jesus quer chegar. Amém. Eu quero usar como base o versículo 1 do texto que lemos. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2. Diga comigo, adiante dele. Mais forte. Adiante dele. A todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Como devemos entender isso? Jesus enviou os discípulos às cidades e lugares onde ele deveria ir. Você já perguntou para Cristo aonde Ele quer ir através de você? Será que Cristo te chamou para não ir a lugar algum? Será que na hora que Ele estava distribuindo as cidades, os lugares, as pessoas, as famílias para os seus discípulos alcançarem, Ele se esqueceu de você? Será que para você Ele não preparou nenhum lugar? Ninguém! Será que Jesus não quer chegar a algum lugar através dos seus passos? Através da sua fala? Através das suas mãos? Através da sua vida? Será que Jesus não pensou em ninguém através de você? Jesus envia os seus discípulos antes mesmo dele ir. Isso é uma coisa fundamental que devemos entender. Jesus está dizendo o seguinte: vocês chegam no lugar e logo depois que vocês chegarem, eu vou chegar. Mas Jesus não vai à frente da nossa vida? Olha, irmãos, ele cuida de nós, Ele é o nosso pastor, Ele não nos deixa faltar nada. Mas no caso do propósito dele para nós, existem lugares no mundo que Jesus vai chegar depois de nós. Vale ressaltar uma coisa, que nós precisamos orar com antecedência antes de procurarmos os que não conhecem a Jesus. Nós cremos que o Espírito Santo vai trabalhando na vida daqueles que vão ser alcançados por Jesus, não tem dúvida. Mas eu estou dizendo que Jesus deixa bem claro que no aspecto físico, humano, existencial, primeiro nós chegamos, depois Jesus chega. Amém. Já pensou nisso? Porque temos que ir aos lugares que Jesus não é reconhecido. Porque só depois que a gente chega a estes lugares, Jesus vai chegar. Os comissionados precisam chegar diante de Jesus. Qual é o propósito para a minha vida? Eu preciso andar nesse mundo, chegando a lugares em que Jesus não está, mas que quer chegar. Eu preciso andar nesse mundo, tocando em pessoas que precisam ser tocadas por Jesus. Qual é o propósito da minha vida? Me deslocar para aldeias, cidades, famílias e pessoas que não conhecem Jesus. Porque à medida em que eu me aproximar desses lugares, à medida em que eu tocar nessas pessoas, nessas famílias, Jesus virá atrás de mim e tocará em seguida. Foi isso que ele disse, irmãos,
Para os seus discípulos, esse texto tão emblemático, tão importante para a nossa carreira ministerial, espiritual no mundo. Isso aqui tem a ver com a minha vida, tem a ver com a sua. Nós precisamos chegar primeiro, depois Jesus chega. Amém. Queridos irmãos, nós temos que, com coragem, conversar com aqueles que não conhecem a Jesus. Porque se a gente não conversar com esses que não conhecem a Jesus, nós não vamos ver Jesus atuando nessas pessoas. Primeiro a igreja chega, depois Jesus vem. Segunda coisa, o texto diz que há mais casas do que comissionados. Sempre haverá mais gente para resgatar do que salva-vidas. Como comissionados, nós precisamos correr contra o tempo. Quando uma pessoa vive uma experiência de salvação com Jesus, ela se torna imediatamente um salva-vidas. Imediatamente. Ficar acomodado numa vida religiosa, ficar restrito apenas a uma vida de assistência a práticas frias e religiosas, que tem mais a ver com ações que calam a nossa consciência. Ficar presos apenas a um estado de acomodação. Voltar as atenções das nossas atitudes apenas para nós mesmos. Tudo isso tem a ver com uma afronta ao propósito de Deus. Porque quando o Senhor nos alcança, nós nos tornamos imediatamente salva-vidas. E queridos irmãos, há muita gente para alcançar. Ficar acomodado na nossa realidade religiosa, que não nos impulsiona para lugares onde estamos perdidos, é como uma equipe de bombeiros que está na sala do quartel, na orla da praia, enquanto dezenas de pessoas estão morrendo afogadas no mar. Versículo 2 diz que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aprendemos nesse texto que não temos tempo para perder. Há muitas pessoas morrendo afogadas. Eu e você temos tudo o que é necessário. Nós temos roupas adequadas. Nós temos um treinamento que já nos dá capacidade para ir. E isso tem a ver com a operação do Espírito Santo em nós. Nós temos os equipamentos suficientes e temos a equipe preparada. Tudo isso graças ao poder do Espírito em nós. Nós não podemos esperar, não há tempo, não há tempo. É uma questão de urgência. Existem famílias que estão fazendo divisa com o muro da nossa casa. Existem pessoas que têm uma mesa de trabalho ao lado da nossa. Aqueles amigos que estão com a gente no dia a dia, nos estudos, na rua, na feira. Existem pessoas que estão morrendo. Nós precisamos ter urgência. E Jesus vai alcançar essas pessoas à medida em que nós alcançarmos elas primeiro. E depois Jesus começará uma obra, mas desde que a gente entenda a urgência e a necessidade de tocá-las. Não temos tempo a perder. O texto diz, Jesus falando aos discípulos, olha, vocês não devem saudar ninguém pelo caminho. Interessante esse versículo, porque quando Jesus diz aos discípulos que eles não devem saudar ninguém pelo caminho, ele está dizendo que nós não podemos perder tempo. As saudações orientais, aqui da época de Jesus, eram muito cerimoniosas. Elas consumiam muito tempo. Então Jesus diz, não gastem tempo. Não parem no caminho, não saúdem, não demorem, não fiquem ali naquele ritual de conversa, de saudação. Não, vocês precisam ir logo, porque existem lugares que eu preciso chegar. O tempo urge, nós precisamos correr, vamos. Não temos tempo, não saúdem, vamos.
Irmão, será que eu e você não estamos parados no caminho? Já ouvimos a voz de Cristo? Quanto tempo você tem escutado sobre o desafio do amor? Quanto tempo você tem escutado que você precisa ser piedoso? Quanto tempo você tem escutado sobre a santidade, sobre o discipulado, sobre o serviço? Cristo tem nos mandado a lugares. Quanto tempo você tem ouvido isso? Cristo está esperando que cheguemos às famílias, às pessoas. Será que no nosso percurso da vida temos parado? Será que nós não temos ficado papeando? E por isso estamos negligenciando a única missão da nossa existência? Talvez no caminho da vida nós encontremos os nossos estudos. Não, agora é tempo de estudar. Pastor, me compreenda, agora tem que estudar. Talvez no caminho da vida nós encontremos o namoro. Agora o namoro está me consumindo, eu não consigo cuidar das coisas da igreja, não tenho tempo para nada. O meu namoro agora está requerendo de mim muita atenção. Talvez você encontrou no caminho da sua vida um trabalho com uma prospecção, com um futuro promissor. E aí você fala, não, eu preciso agora me dedicar no meu trabalho, eu preciso agora me concentrar na minha ascensão profissional, eu preciso me aprimorar, agora não dá. Pequeno grupo, investimento em vidas, formação e construção de um ministério mais relevante no bairro onde nós estamos, ou nos bairros que estão próximos. Não, agora não dá, eu estou muito envolvido, eu parei aqui, eu preciso de um tempo. Talvez no caminho da sua vida você encontrou demandas da sua família. Irmão, Jesus certa vez chegou a dizer, olha, se você não conseguir abandonar sua família, abrir mão da sua família, você talvez não vai conseguir me acompanhar. E aqui eu não estou dizendo que temos que negligenciar o cuidado, o amor, o afeto e a atenção da família. Não estou falando isso. Eu estou falando que até mesmo a família não pode ser maior do que o propósito, porque o propósito de Deus era supremo. Talvez no caminho da vida nós encontramos os prazeres da juventude, as festas. Talvez no caminho da vida nós encontramos a velhice. E aí a gente diz, olha, agora eu preciso descansar um pouco. Deixa para os jovens fazer. Talvez no caminho da vida você encontrou coisas coloridas e mais atrativas para o seu coração. Será que nós estamos mais encantados por alguma coisa do caminho e por isso a gente está mobilizado e incapaz de caminhar aos lugares que Jesus quer chegar? Primeira coisa, eu e você, nós precisamos, em nome de Jesus, entender que o projeto de Deus para a nossa vida tem a ver com a iniciativa de que precisamos chegar, primeiro, a lugares que Jesus quer chegar. Amém. Segundo, nós precisamos entender que há mais casas do que comissionados. Tem muitos lugares que precisamos chegar. Nós precisamos entrar amanhã numa semana desafiadora e desafiante, sabendo que precisamos encontrar muitas pessoas que Jesus quer encontrar. Posso ouvir um amém? Amém. Nós temos que fazer esse pacto aqui, irmãos. Essa palavra é para hoje. Essa palavra é para agora. Essa palavra é para mim e para você. Terceiro, o texto diz que nós precisamos entrar e ministrar a paz. Quando entramos numa casa, temos que dizer primeiro, paz a esta casa. A casa tem a ver com algo muito particular, os irmãos concordam comigo? A casa tem a ver com aquilo que é muito privativo, aquilo que é íntimo. Quando chegamos em casa, nós fazemos o que nós queremos fazer. Não é assim? Em casa ficamos à vontade. Em casa temos liberdade. Em casa nós tiramos o uniforme. Em casa tiramos as máscaras. Deixamos quem nos tornamos ser obrigatoriamente por causa do mundo. Em casa não precisamos ser aquele profissional exemplar. Em casa nós podemos ser quem somos. Em casa não há camuflagem. Ou seja, a casa é um lugar muito privativo. É um lugar onde há intimidade, há liberdade. Precisamos
entrar nesse espaço que tem a ver com a vida do outro. Precisamos entrar no particular do outro. Precisamos entrar no privativo do outro. Precisamos entrar no íntimo do outro. Jesus entrará nas casas que desfrutam de intimidade, amizade e comunhão com os seus discípulos. Olha que responsabilidade que nós temos. O texto diz que nós temos que ministrar na casa, no lugar privativo, no lugar íntimo, a paz do Senhor. O texto diz: fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem. Aqui é o princípio de intimidade, porque comer e beber tem a ver com intimidade. Não apenas na época de Jesus, mas principalmente na época de Jesus, quando se assentava com o outro para comer e beber, era um encontro muito íntimo. Depois que a gente tem que ter a consciência de que temos que sair primeiro que Jesus e que não podemos perder tempo, Jesus está nos dizendo nesse texto que existe um grau de intimidade que precisamos ter com as pessoas que precisam conhecer Jesus. Amém. Queridos, existe um grau de intimidade que precisamos ter com essas pessoas. E que nós não estamos falando do Salmo 1, que diz que não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da relevância que o sal precisa ter no mundo, e nós somos o sal. Amém. Nós estamos falando da relevância que a luz precisa ter na escuridão, e nós somos a luz. Por vivermos como sociedade relações tão superficiais, a tendência é transferirmos esse padrão de superficialidade para a nossa vida com Deus e para a nossa vida ministerial. Temos que ser mais amigos, temos que servir mais ao mundo, precisamos entrar nas casas que Jesus precisa entrar. Temos algo a oferecer a essas pessoas que estão diante de nós. Nós temos a paz. Irmãos, nós temos a paz. E as pessoas não conseguem mais entender. Na verdade, nunca conseguiram entender a vida em paz longe de Cristo, porque não é possível. O efeito da nossa convivência com os incrédulos precisa transformar a realidade deles. O termo paz, no hebraico, que é muito conhecido, que é shalom, significa saúde e prosperidade total para todo mundo. É uma palavra que sugere tudo que há de melhor e bom para todos. A paz não se refere ao estado de espírito, é muito mais do que calma, é muito mais do que sossego. A paz é vida em qualquer circunstância, para todos, em todos os lugares, em todo o tempo. O mundo precisa dessa paz. Nós a temos sem medida. À medida que o mundo enxergar essa paz em nós, ele não negará a nossa companhia. O texto diz que temos que chegar e ministrar a paz do Senhor. Primeiro, nós fomos comissionados para chegar primeiro que Jesus. Segundo, nós precisamos ter a consciência de que tem muito mais gente afogando do que salva-vida para socorrê-los. Terceiro, nós precisamos entrar nas casas. Nós precisamos nos adentrar no ambiente privativo das pessoas que não conhecem a Jesus. E neste lugar nós vamos ministrar o shalom de Deus, e a paz vai colocar em ordem tudo aquilo que o pecado e Satanás colocou em desordem. Quarto, quando a gente faz isso, nós encontramos quem? Os filhos da paz. Eita, coisa boa! E aí a gente começa a perceber todo o propósito da nossa vida. O versículo 6 diz que se houver ali um filho da paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Em nome de Jesus, irmãos e irmãs, nós precisamos buscar os filhos da paz. Amados, muitas pessoas têm o coração duro. Sabemos disso.
Às vezes falamos com pessoas que nos menosprezam, que zombam de nós, zombam da nossa fé, zombam do nosso grupo, zombam da roupa que vestimos, zombam do nosso vocabulário. Tem gente que não valoriza aquilo que somos como comunidade religiosa cristã. Mas há muitos filhos da paz que estão esperando a gente chegar. Nós não podemos anular em nós esse planejamento de Deus, porque Deus não nos colocaria num barco furado. Se Ele está pedindo para irmos, se Ele está pedindo para, com graça e misericórdia, colocarmos a nossa vida debaixo de uma urgência, se Ele está nos pedindo para ministrar o Shalom, é porque existem receptores, pessoas esperando a gente. Talvez essas pessoas estão no seu núcleo primeiro do relacionamento familiar, pessoas que estão na sua casa. Talvez existem filhos da paz no ambiente do seu trabalho. Nós precisamos ministrar. Às vezes falamos para o nosso próprio coração e as pessoas não são filhas da paz, por isso a gente deixa de compartilhar. Eu e você precisamos bater de porta em porta para agregarmos esses filhos da paz ao corpo de Cristo. Cada vez Jesus falou a Paulo, através daquela visão muito conhecida, em Atos capítulo 18, versículos 9 e 10. Ele diz: não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai me fazer mal ou feri-lo. E olha só o que o texto diz: porque tenho muita gente nessa cidade. Amém. Cristo tem muitos para alcançar no lugar onde nós estamos. Precisamos encontrar os filhos da paz. Hoje pela manhã eu disse aqui, eu com muito respeito aos irmãos, até porque faço parte da igreja pequena. Esse templo aqui é muito pequeno. Onde estão os filhos da paz? Eles estão no nosso ciclo de amizade, na nossa relação com os nossos familiares. Nós precisamos chegar até eles, irmãos, antes de Jesus. Eu quero orar com você. Irmãos, eu vou embora amanhã, volto para uma rotina nossa, de muito trabalho. Você amanhã começa a trabalhar também, a sua rotina. Você tem uma semana com muitos desafios, eu imagino, coisas para resolver. Você está sendo absorvido por demandas em várias áreas da sua vida. Talvez você tenha que falar com aquela pessoa que está se afastando de você. Eu não sei como está o teu coração. Talvez é uma semana de intensa luta contra algum pecado, algum vício. Talvez você está tentando se reinventar na sua fé. Mas eu quero que você saiba que se você seguir no planejamento de Jesus, as coisas vão se encaixar. Então comece a buscar o equilíbrio da sua vida, obedecendo aquilo que o manual da sua vida diz. Não apenas porque Deus criou você à imagem e semelhança dele, mas porque um dia você nasceu de novo. E esse novo nascimento que você teve em Jesus Cristo traz consigo implicações, um modelo de vida e de comportamento. Se você deseja organizar a sua vida no planejamento de Deus, eu quero que você saiba que você vai precisar chegar a lugares que Jesus não está. Não tem conversa, queridos irmãos. O desafio é para mim, o desafio é para nós. Nós precisamos chegar a lugares aonde Jesus não está. Aquela pessoa que está agonizando em sua existência ao seu lado precisa ser tocada por você. Não acredite que você vai encontrar a vida plena em Jesus negando
rejeitando integralmente o planejamento dele. Não tem como. Não podemos entrar numa roda de fé paganista, onde a gente tenta fazer algumas coisas para Deus, para Cristo, em prol de recebimento, ou de recebimentos de coisas que precisamos. Deus não se submete a isso. Ou a gente se predispõe a viver no movimento do seu grupo, ou a gente não vai conseguir viver a vida que Ele tem para nós. Ele diz: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados, mas Ele também diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E isso tem a ver com a nossa vida no trilho que Jesus estabeleceu. Você precisa estar disposto a sair de uma possível zona de comodismo e chegar a lugares em que Jesus não é reconhecido. Pequeno grupo multiplicador que temos falado desde ontem pela manhã, essa é uma estratégia de Deus. Irmãos, vamos encher as casas que já se reúnem durante essa semana. Vai lá, eu tenho atividade, eu tenho um monte de coisa em nome de Jesus. Apoie, participe, chegue e pergunte: olha, cadê os filhos da paz? Tem alguém aqui que não conhece Jesus? Vamos lá, eu vou levar, eu vou convidar. Eu vou levar aquele amigo doido que eu tenho, para que ele possa ouvir Jesus. Reconhecer que existe um movimento de Jesus no mundo hoje, bem próximo dele. Se ele for filho da paz, ele vai ficar. Eu não posso demorar muito, porque há muitas casas e há muito mais casas do que comissionados, então eu preciso ir. Eu preciso tocar nessas pessoas, tocar nessas casas, antes de Jesus Cristo. Pegue na mão das pessoas e diga a elas: venha comigo aqui. Aonde? Vem comigo. Jesus está aqui. Ou Ele está prestes a chegar. Vamos ter calma agora e fique comigo aqui, porque você vai se deparar com Jesus. Primeiro a gente leva as pessoas para Jesus. E aí, queridos irmãos, tem a ver com a única obra que Jesus destinou para nós nesse mundo. As demais coisas são consequências da obra dele em nós. Os comissionados precisam chegar antes de Jesus. Você precisa tocar na vida daqueles que não conhecem Jesus. Há mais casas do que comissionados. Nós precisamos entrar no espaço privativo dessas pessoas e precisamos ministrar o chamado de Deus. E nós temos que ter a consciência que os filhos da paz serão encontrados. E Jesus não está nos colocando numa fria. Existem pessoas assim. Jesus não nos enviou para semear numa terra infértil. Existem pessoas aqui, nessa rua, nessa vizinhança, nesses bairros próximos. Existem pessoas próximas da sua casa que precisam ser encontradas por nós. Existem pessoas, nós temos que caminhar convictos de que existem pessoas nos esperando. Que em nome de Jesus possamos buscar isso, amém? Vamos buscar isso, irmãos. O supremo propósito da nossa vida tem a ver com o nosso id. Não busque relação com Jesus paralisado nas tuas emoções, nas tuas necessidades, no teu estado de pecaminosidade permanente e crônica que temos. Não fique paralisado. Você precisa ir. Enquanto você não ir, Jesus não será revelado em você. Jesus não terá espaço em sua vida para construir em você o supremo propósito que Deus revelou a você desde a eternidade. Em nome de Jesus, é tempo de recebermos isso. Eu quero orar com você agora. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, abre o teu coração. Nós vamos embora já daqui a pouco. Você não pode sair daqui sem aceitar o supremo propósito de Deus para você. Aceite. Olha, você precisa aproveitar, porque a vida é muito rápida. Em nome de Jesus, se você está paralisado no caminho,
Quero convidar você agora a deixar qualquer atrativo, qualquer distração. E quero convidar você a correr agora na direção do propósito de Deus. Ô irmão, ô irmã, amigo, amiga, você não tem escolha. Se você quer vida, há apenas uma opção. Se você não quer a vida, e aí você tem liberdade para rejeitá-la. Mas se você quer vida de verdade, se você quer ser feliz de verdade, se você quer fazer com que a sua vida vale a pena nesse mundo, você só tem um caminho, e esse caminho tem a ver com o propósito do Senhor, da existência, do Senhor da vida, do eterno Deus, do Salvador Jesus, do poderoso e magnífico Espírito Santo. Se você deseja ser feliz e construir uma história relevante nesse mundo, se você deseja um shalom, a paz permanente, se você deseja construir uma casa equilibrada, feliz, abundante, plena, se você quer ser alguém que vai contagiar o mundo com a mensagem da alegria, da esperança, você precisa considerar o que Jesus reservou para você. Se você não considerar, não tem chance, não tem chance. É uma constatação real. Nós precisamos ir até os lugares que Jesus precisa chegar. E quando virmos a esses lugares, com urgência, sem perder tempo, nós vamos ministrar o Shalom, e muitos hão de se acoplar a nós, muitos serão inseridos em nós, e o nosso corpo vai aumentar, e a nossa expressão de fé será mais forte neste lugar, a nossa vida será mais realizada no Senhor, nós vamos jubilar semanalmente os frutos que o Senhor há de nos dar, e nós vamos assim concluir a nossa vida, ainda que até a velhice, ainda que ainda falte muito, mas nós vamos concluir a nossa vida aqui no mundo felizes e satisfeitos, porque fizemos valer o eterno propósito de Deus para nós. Senhor, a nossa decisão é essa. Nós queremos, ó Pai amado, viver o propósito de Jesus. Não vamos cochilar, não vamos parar no caminho. Nós fomos transformados pelo poder do Espírito Santo, porque o Senhor tem uma obra para realizar em nossa vida, em nosso mundo, no tempo que se chama hoje. Muito obrigado por tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque não temos dúvidas do que temos que fazer. Oramos agora, Pai, para que a nossa casa se torne um núcleo de alcance de pessoas que o Senhor quer alcançar. Ó Deus, nos desafia a tomarmos café com as pessoas que o Senhor quer transformar. Nos ajude, Senhor, a comer um bolo gostoso com aqueles que precisam ser tocados pelo Teu Espírito. Deus, nós precisamos primeiro tocar essas pessoas para que depois o Senhor chegue. Ó Deus amado, use poderosamente ainda mais a tua pastor Elias, toda a liderança dessa igreja, Senhor. Deus, que a gente não resista, ao planejamento do Senhor. Não queremos, ó Deus, viver dominicalmente aqui, apenas aqui. Estar aqui é maravilhoso. Estar aqui, Senhor, revela a tua bondade. Estar aqui é revigorante. Estar aqui nos alimenta. Estar aqui nos enche, Senhor. Mas não é só estar aqui. Que possamos, ó Deus, sair pelas ruas, pelas vielas, pelos becos. Que possamos sair com ousadia, Senhor. Não perdendo tempo, procurando todos os dias aqueles que o Senhor quer encontrar. E Deus amado, à medida que tocarmos as pessoas, que os filhos da paz sejam revelados. Que essa igreja, em nome de Jesus, batize pessoas, reconcilie pessoas à cruz de Jesus. Que essa igreja seja um referencial de testemunho, de transformação de famílias. Que os filhos se voltem para os pais, que os pais se voltem para os filhos,
que os casamentos sejam restaurados. Senhor, que este lugar seja um lugar que o shalom do Senhor, que é o melhor, que é tudo de melhor que há no Senhor para todos incondicionalmente. Ó Deus amado, seja presente neste lugar, que o shalom do Senhor seja nítido neste lugar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos alcançar os seus. Há muitos lá fora que precisam ser tocados por nós, e nós dizemos sim ao Senhor. A minha casa é para o Senhor. O sofá da minha casa é o lugar que eu consagro ao Senhor para que os filhos a passem. A minha vida é sua. A minha agenda, os meus bens, os meus talentos, a minha energia, os meus recursos, tudo é para o Senhor. Porque eu quero viver o propósito supremo do Senhor. Hoje, para a glória do Senhor. Surpreenda, ó Pai, essa igreja. Em nome de Jesus, transborde esse lugar de ousadia, de fé, de iniciativa. E que em breve este lugar não comporte aqueles que o Senhor há de agregar a este lugar, por causa da iniciativa e do trabalho dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu oro para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.